O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 20 de junho de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque hoje é sábado. E sábado é dia do quê? De uma geladinha, assim, de se hidratar com uma deliciosa geladinha. E um detalhe, não conta para ninguém. Estou sussurrando aqui para você não contar para ninguém. Fica só entre nós, entre eu e você. Você vai chegar para o Naldo e vai pedir um sanduba de sardinha. Sim, um sanduba de sardinha com aquele vinagrete mágico, aquele vinagrete com coentro, ok? Mas só o vinagrete com coentro. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao estudo desse livro aqui. A história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, além mesmo, dado que se trata de uma mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, assim, o famoso escritor japonês, uma mensagem que nos chegou por meio do mestre Ryuho Okawa. Bem, vamos ao texto de hoje e conversaremos muito mais na sequência. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Durante a mensagem, Akutagawa fala que poucas coisas podem viver em um rio. Animais e o yokai vivem em rios. Sim, animais e yokai. Você sabe que o yokai, você que chegou agora, precisa saber antes de continuar. Nota, para quem chegou agora e não sabe o que é um yokai, pare e assista ao programa Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, cujo link está na descrição. E volte. De volta à mensagem de Akutagawa, mas o principal é o espírito do rio. Sim, no caso, não seria do rio em si, seria da água. Porque se você pegar a maioria das lendas, são todas relacionadas com a água. Você tem dos oceanos, as sereias, por exemplo. Aqui no Rio nós temos a Iara, água doce, uma sereia
chamada às vezes sereia de água doce. Tem até a lenda do Boto. Boto, que seria um metamorfo. Ele é um metamorfo que ele sai da água para engravidar as moças, tal como um Nephilim. Apesar de que essa história passou a ser utilizada para se justificar uma gravidez, digamos, acidental, dado que, como eu digo sempre, não existe gravidez acidental, já que o produto do sexo é a gravidez. Pessoas fazem sexo para reproduzir, então não teriam gravidez acidental. Mas digamos que foi algo realizado sem uma preparação prévia, na alegria, na folia, e resultou num rebento. Então eles dizem que o nenê é filho do Boto. Ok? Há até uma adaptação de mau gosto, quando se diz que o nenê é filho do Espírito Santo também, de muito mau gosto. Mas em todo caso, a água ela está relacionada à questão mística, porque a água acaba se tornando um condutor entre os planos atemporal e temporal. Tanto é que o batismo é feito na água. Por exemplo, João Batista batizou o Cristo na água do Rio Jordão. E a lenda da água se estende. Por exemplo, em Marte, onde há água, tem também as lendas marcianas da água. Na Lua, tem as lendas lunares. Não vou tratar aqui, tratarei disso em outras oportunidades. Calma, calma, pequeno gafanhoto. Vamos lá, voltando à mensagem Akutagawa. Ora que a deusa do rio é chamada Sarasvati, da Índia. No site Goddess Garden, publicado foi o artigo alcunhado de Sarasvati é a deusa hindu do conhecimento, música, arte, sabedoria, aprendizado e comunicação. Lendo-se que o nome Sarasvati vem de Saras, que significa fluxo, e Vati, aquela que tem. Sim, aquela que tem fluxo, que flui. A deusa Sarasvati é o rio da consciência que anima a criação. Sim, quando se fala da água aqui, é uma questão alegórica, dada que se trata da ânima. A deusa Sarasvati é o rio da consciência que anima a criação, inventora da linguagem, das ciências e das artes na tradição hindu. Também representa o conhecimento espiritual superior, tem a habilidade de impor a ordem a partir do caos, ou seja, uma divindade com viés maçônico. E é a esposa do criador Brahma, o ajudando a formar e finalizar suas criações. Lembra-se de quando eu falo da segunda pessoa da Santíssima Trindade? Mas nada é mera coincidência. Compondo a trindade feminina, Tridevi, junto com a deusa Devi e Lakshmi. Sim, há uma trindade feminina na cultura hindu. Nota, para quem ouviu o nome da deusa Lakshmi e o achou familiar, reassista ao programa Método para Ganhar na Loteria, Prosperidade e Abundância, cujo link está na descrição. Sim, Lakshmi é a deusa da prosperidade, da abundância, dos ricos. Ok? Por isso é a deusa da sorte, no caso a boa sorte. Por isso que o programa chama-se Método para Ganhar na Loteria. De volta à mensagem de Akutagawa, há também muitos espíritos de rios na Europa. Como eu disse, onde há água, há fenômenos de ordem supranatural. E esses espíritos se parecem com fadas, mas a aparência das fadas muda dependendo da região. Em 2 de julho de 2024, no National Geographic, publicado foi o artigo de autoria de Mary Winston Nicklin, alcunhado de Conheça a antiga deusa do rio Sena, Sequana. Um texto em que se lê que poucas pessoas conhecem a deusa galo-romana, que atende tanto às culturas da Gália como de Roma, que deu nome ao famoso Rio da França. Contudo, com o tempo, a palavra evoluiu de forma hipocorística para o apelido Sena. Sim, aconteceu aquele fenômeno em que a palavra vai sendo enxugada. É que nem ocorre com os nomes. O cara chama Rafael, vira Rafa. Juscelino, vira Ju. E até o Mateus aqui virou Mamá. Mas vamos lá.
Voltando ao texto da senhora Nicklin, de origem celta, assim, pela sonoridade sequana, você já imagina, já faz associação com a cultura celta, não tem como. De origem celta, a divindade sequana foi cultuada após a conquista da Gália por Roma no primeiro século antes de Cristo. Nota, todo mundo conhece o Asterix, né, o desenho do Asterix, então ele se baseia nisso, na luta entre gauleses da Gália e romanos. Okay? Ademais, esculturas de braços, pelvis, órgãos internos. Todavia, esse foi o tesouro que os arqueólogos do século XIX descobriram em um santuário galo-romano na nascente do Sena, em Borgonha, sim, na Itália. Pois as escavações realizadas entre 1836 e 1967 desenterraram cerca de 1.500 ex-votos, oferendas de pedra, bronze e madeira que os peregrinos apresentavam à sequana. Acredita-se que as partes do corpo representavam ferimentos ou doenças que precisavam de cura, quase como ocorre na Sala das Promessas ou dos Milagres, que fica na Basílica de Aparecida do Norte. Pois em Aparecida há uma amostra do que foi entregue e no Sena do que foi pedido. Sim, se você pegar a coisa, transita em torno de uma mesma ideia, que é a realização de um milagre. No caso, em Aparecida, daquilo que se realizou. Tanto é que você chega lá, nessa sala dos milagres, tem muleta. Claro, o cara não precisa mais de uma muleta. Capacete de quem sofreu fratura no crânio e tal. Até a chuteira do Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gordo, hein, meu? Que encerrou a carreira aqui, ó. Timão. Nosso Timão. No Coringão. Okay? Uma vez até perguntaram para mim, do Batman e o Robin, com qual dos dois você se identifica? Aí eu falei, me identifico com o Coringão, cara. Eu sou o Coringão. De Batman e Robin pra cima de mim, meu? Velho, comigo não. E, na questão do Sena, é algo que se quer, é algo que se deseja. Ou seja, está se levando uma oferenda e dizendo exatamente aquilo que se quer. Ok? Vamos lá. Então, vamos à sequência. Tem alguns detalhes aqui que eu preciso esmiuçar. Vamos à sequência. Ademais, datados de 40 a.C., os ex-votos de madeira são extremamente raros, tendo sido preservados em condições pantanosas e úmidas por mais de 2 milênios. Impressionante isso. A força que aquilo adquiriu é tamanha, que em 2 milênios, na água, a coisa não apodreceu. Únicos na França são os ex-votos de pedra representando mãos que seguram um fruto redondo. Além disso, as estatuetas incluíam crianças carregando filhotes que poderia se referir às procissões cerimoniais que terminavam com o sacrifício de animais. Sim. Aqui a gente tem que entrar num ponto aqui que é um pouco cuidadoso, porque, vamos lá, explicar isso. Você vai fazer um pedido para a divindade, eu quero um milagre. Você tem que garantir à divindade que você está com o seu elo com ela está fechado, a sua fé é autêntica. A divindade sabe que a sua fé é autêntica, mas ela quer que você a expresse. Por isso que muitas vezes é feita a oferenda. A oferenda. Você vai fazer um pedido, você leva uma oferenda. Por exemplo, se levavam fazer um bode, se imolava um bode para a divindade. Em outras religiões, mesmo o Repsai, você vai fazer um pedido de um milagre, você faz uma oferenda em dinheiro, pode ser feito em dinheiro, ou o que você quiser. Mas se eu não fizer essa oferenda, não vai se fechar, não vai ocorrer o milagre. Eu já expliquei isso em outra oportunidade. O milagre é fruto da soma de 2 fatores. Eu já acabei de falar, a fé.
a fé em si. E 2, a sua missão. Ou seja, o milagre se concretiza para que você realize a sua missão. Dependendo da pessoa, o grau de fé dela é tanto que ela não precisa apresentar uma oferenda explícita. Mas a missão dela é a oferenda implícita. A concretização da missão já é a oferenda em si. Em alguns casos. Em outros não. A pessoa precisa fechar esse elo como se ela assinasse um contrato com a divindade. Milagre, ele nunca é gratuito. Esses que foram 2 fatores. Missão. Se você não tem missão, não tem motivo para ter milagre. E a fé. Se você não tem fé, também não tem motivo para ter milagre. Não tem como. Aí é a forma de você expressar essa fé. Existe a forma implícita, concretização da missão, e explícita, uma oferenda. Seja em dinheiro, em animal, em um serviço a ser prestado, ok? A divindade. Entenda isso. Você está prestando essa oferenda explícita, é a divindade, e não aos intermediários, que é uma confusão muito grande em relação a isso, ok? Eu já tratei disso em outro momento também. Mas vamos lá. Esse ritual era um costume na Roma Antiga. Contudo, o ethos, tanto da imolação de animais como dos ex-votos, eram mais velhos ainda. Principalmente o do ex-voto. Dado que na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, há um trecho que trata de quando os filisteus se apropriaram da Arca da Aliança. Se quem conhece a história já está dando risada aí. Quem não conhece, vamos conhecê-lo. No capítulo 5, versículos 6 e 7, se lê que: e a mão de Jeová veio a pesar sobre os asdoditas. Os asdoditas. Asdod era uma das 5 cidades-estado da Pentápole Filisteia, sim. E começou a causar pânico ao golpeá-los com hemorroidas. Sim, a mão de Jeová veio a pesar sobre os asdoditas e começou a causar pânico ao golpeá-los com hemorroidas. Por isso, no capítulo 6, do versículo 2 ao 5, consta que os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos acerca da arca de Jeová? Nos faça saber com o que e a quem devemos enviar de volta. A isso disseram: quando enviarem a arca do Deus de Israel, sim, o Deus hebreu, quando enviarem a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta, pois devem terminantemente devolver-lhe uma oferta pela culpa. Sim, vocês estão... é uma reparação, não é nem um milagre, é uma reparação. É o perdão de uma falta que foi cometida. E a isso questionaram: qual é a oferta pela culpa que lhe devemos devolver? Disseram então: segundo o número dos senhores, 5 hemorroidas de ouro. Sim, você ouviu, 5 hemorroidas de ouro. Tem que fazer imagens das suas hemorroidas. E daqui que deve nascer aquela máxima: quem quer rir, tem que fazer rir. Por isso que você vê, muitas vezes a oferenda, que é o milagre a ser pedido, ou mesmo uma oferta de culpa, ela tem que estar incutida na forma. Ela é multifuncional. Ela tem a forma do que você quer e ela tem o valor incutido, porque as hemorroidas são de ouro, não são de prata nem de bronze, são de ouro. Ele quer uma escultura em ouro da hemorroida do cidadão, e você já imagina. Eu nem vou entrar em termos chulos, mas você, com a sua imaginação fértil, começa a imaginar o que não chegou lá. Eu imagino, quando eu li essa cena a primeira vez, os sacerdotes da tribo de Levi recebendo a arca de volta e aqueles 5 ex-votos, aquelas 5 oferendas aos caras olhando, foi mexer
com quem não pode. Eu falo sempre, esse negócio místico. O pessoal tem muito aquelas coisas, chuta que é macumba, não sei o que, meu. Eu falo sempre, cara, não mexe com essas coisas. Não mexe com essas coisas. Eu já vi nego fazendo boneco de macumba, de político. Mesmo essa coisa de malhar o Judas mesmo. Ah, vamos malhar o Judas, faz um político X aí. Tem uns políticos que merecem que esses caras não têm fé. Nem no diabo eles têm fé. Eles evocam o capeta, mas nem no capeta eles têm fé. Outros já são ligados a entidades muito fortes. E, eu falo, não mexe com essas coisas. Eu soube na época do... Teve um impeachment aí que fizeram uma festa, fizeram um boneco de macumba pro cara que assumiu o posto. Eu falei, ó, esse cara é da maçonaria. Eu conheço histórias dele, é um cara muito poderoso misticamente. Não mexam com isso. Vocês vão levar, vocês vão levar o troco, gente. Por isso que eu falo sempre. Não mexe com isso. Ah, mas se fizeram uma macumba contra mim, aí não tem problema. Aí você pode meter o pé mesmo. Um ataque direto a você, você tem o dever de repeli-lo, o seu dever de se defender. Isso é um ataque. Quanta gente não ora para Deus pedindo para o outro morrer? Quanta gente não ora, não pede ao cantar para matar o rival? Quanta gente não faz isso? Deus atende? Claro que não, mano. Isso é uma idiotice. Aí a pessoa não é atendida, ela começa a ir atrás de outras entidades. No México tem a entidade dos bandidos que é La Santa. Eles fazem oferendas a La Santa. Eu ainda vou fazer um programa sobre La Santa, para vocês entenderem. Ela é uma telesma. Ela não é nenhuma entidade do plano temporal. Foi criada aqui mesmo. Claro, ela atua no plano temporal, mas ela não nasce de lá. Ela é uma telesma, é um poltergeist criado pelas pessoas. E vai lá. E um cara que faz oferenda a telesma para matar o outro, e o outro que faz para matar um, as oferendas não se anulam, não. Ela atende aos dois e mata os dois. Então, eu falo sempre, meu, muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado mesmo. Se algo for feito contra você, você pode meter o pé. Agora, algo que você não tenha nada a ver com isso, não se mete com isso que você vai estar arranjando um nabo, quando diz o grande alborgo, um nabo desse tamanho para o seu rabo. E por aqui eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele, você encontra os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, vamos aos meus livros, começando por este aqui. A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Depois tem o meu outro livro, Romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos. E o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Vamos para a arrecadação de fundos por via indireta. Esse foi via indireta, agora via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E também tem o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí, esse você já, eu suponho que tenha visto, mas se não viu, assista Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, e Método para ganhar na loteria Prosperidade e Abundância. Sim, aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Lembrando que mês que vem faremos uma viagem a Paranapiacaba. Junte-se a nós. E para isso, entre em contato com o Cuesta pelos canais do Cuesta, como o grupo do Cuesta no Getter e o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros, todos os carros. Próximo evento, o Grande Conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a Sagrada Liturgia, no sábado, dia 27 de junho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado,
dia 27 de junho de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a sagrada liturgia. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!